Boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão pelo CE José Herculano Pires, hoje com o tema Conhecendo a Mediunidade. Está conosco aqui, que vai falar sobre o tema, o Ivandro Xavier. Ivandro, um minutinho para os seus cumprimentos aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Todo o assunto que nós vamos desenvolver aqui, ele está no curso de médiuns do Centro Espírita José Herculano Pires, que nós estamos fazendo nesse mesmo canal no Facebook do Herculano Pires. Já temos lá 14 aulas, né? Quem se inscreve, eu mando depois as aulas em texto também. Nós temos um questionário que nós mandamos para as pessoas para ir fixando as ideias. Então, mesmo agora, já na 14ª aula, se alguém quiser participar, assistir às aulas anteriores, fiquem à vontade. E qualquer dúvida, acho que o Vec vai colocar aí no vídeo, nós temos um e-mail desse curso, é cursodemediuns2020@gmail.com. Então, através desse e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fique à vontade, né? Que nós podemos inscrever aqueles ainda que querem participar. Ótimo. Eu já estou aproveitando aqui, Ivandro, já vou colocar o e-mail, né? O e-mail. Curso de Médiuns, ele vai entrar aí. 2020@gmail.com. Isso, vê se é isso mesmo. É só o 2020 que ficou 20.220. Então, é verdade. Então vamos corrigir isso aí. Isso. Vamos alguns milhares de anos para frente. Curso de Médiuns 2020 Isso, com 2 a mais aí no finalzinho. .com. Vamos ver se agora sai certo aqui, mano. Vamos ver lá. Isso, perfeito. É isso aí. Tá ótimo. Isso aí. Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. O que nós pretendemos trazer aqui, na verdade, é um resumo, né? Para fazer isso em 40, 45 minutos, visando principalmente aquelas pessoas que sentem alguma coisa, têm alguma sensação, têm dúvida se é ou não é mediunidade. Outros também têm ideias, assim, às vezes diferentes, né? Estranhas sobre mediunidade. E a ideia, então, é trazer a mediunidade de uma forma bem tranquila, bem didática, para todos aqueles que querem aumentar o seu conhecimento. E quem quiser também tirar dúvidas mais profundas, pode contar com o Ivandro aqui. Ivandro é bastante conhecedor nessa área. Ele é um trabalhador espírita há muito tempo, já formou muitos médiuns, tá? Está com esse curso que nós falamos aí, o curso de médiuns online, e embora ele esteja adiantado, vai estar disponível o material, eles fizeram de forma didática, né? Então, ele está bastante preparado para responder as perguntas e tirar dúvida. Quem tiver, então, suas dúvidas, vai colocando no chat aí, que nós vamos acompanhando por aqui e vamos esperar a oportunidade de interromper e respondendo as perguntas. Certo, Ivandro? Certinho. Então, fiquem bem à vontade. Já está entrando algumas pessoas. Nós estamos aqui com a Andréia Faria. Eu falo, o pessoal fica até achando que eu dou preferência. Está falando do Canadá, né? Mas tem muita gente falando de longe também aqui. A Eliana D'Ambrosio, a Sueli, a Sônia Leite já está aqui conosco, o Jane Silva, a Joana Vec também está aqui, viu, Vandor? Algumas pessoas do próprio Herculano Pires, tá? O James que você falou aí, ele é lá do Nova Luz. O James é do Nova Luz, que bom. O pessoal do Nova Luz aí participando aí também, né? Também está entrando a Marta Constâncio. E a gente já deu aí os 2 minutos após as 8. Podemos iniciar, né? O que
que você acha, Evandro? Fica à vontade, Vec. Estou preparado aqui. Então tá bom. Então, Marta Constâncio. A Carol Brunelli também está aí. O pessoal está entrando agora, né? Também a Nancy, do Focinho Gelado. Cadê o coisa? Muito bem. Bom, então, para iniciar a nossa explanação, a nossa palestra, eu vou começar perguntando para o Ivandro, pergunta básica. Ivandro, o que é mediunidade? E eu vou complementar também. É uma faculdade de algumas pessoas em especial? Então, a mediunidade, Vec, é uma faculdade humana, natural, no campo da comunicação, que nos permite entrar em contato com as outras pessoas, além do sensório material. Então, normalmente, nós nos comunicamos materialmente com as pessoas, seja pelos gestos, né, seja pela fala. Mas a mediunidade, embora ela tenha alguma origem física, né, André Luiz diz que é a epífise, se eu não me engano, mas ela é do campo espiritual, diríamos que é um sexto sentido. Mas essa faculdade, genericamente, todos nós temos. Então, essa faculdade de nós conversarmos além do sensório material, ela é natural em todo mundo, porque se assim não fosse, nós só nos comunicaríamos com as pessoas encarnadas através dos processos materiais. E aí perderíamos todo o contato, tanto com Deus, né, com o Criador, que é todo espiritual, quanto os espíritos desencarnados, que são os nossos protetores, e o próprio Jesus. Então, podemos dizer que não é uma faculdade especial de algumas pessoas. Mas Kardec ele fez uma divisão funcional, dizendo que a faculdade ela tem dois tipos. Uma seria generalizada, que é essa que todos nós temos, e que normalmente fica letárgica, né? De vez em quando você usa quando é necessário. E tem o mediunato, que seria a mediunidade de compromisso, onde as comunicações são mais ostensivas, os fenômenos são mais intensos. Então, normalmente dizemos que é médium aquela pessoa onde a faculdade é muito perceptível, mas não podemos dizer que todos não tenham essa faculdade em um grau, né? Então, nesse sentido, podemos dizer que todo mundo é médium e que é uma faculdade natural. Isso é importante. Eu acho interessante isso aí, porque muita gente acha que médium são alguns especiais. E é importante frisar isso que você falou, né? Todos têm a mediunidade num grau mais brando, vamos dizer, né? E o médium mesmo é aquele que tem ela de uma forma mais ostensiva, mais dinâmica, né? Como se diz. Exatamente. Muito bom. Muito bom, Evandro. Sua explicação foi bem abrangente. Então, para ser chamado de médium, praticamente já respondeu, né? Mas para ser chamado de médium, essa pessoa precisa ter o que é mais que as outras? Então, para você saber se realmente você é médium, além dos fenômenos mais ostensivos, o ideal é você procurar uma casa espírita e experimentar. A única maneira de você saber se realmente você é médium é num trabalho específico, onde você vai fazer experiências que mostrem que os fenômenos que acontecem com você são mais ostensivos. Tem muitas pessoas que vão à casa espírita e por sentirem alguma sensação, às vezes uma obsessão, por exemplo, uma influência de espíritos necessitados, o dirigente já diz que ele é médium. Até é comum as pessoas irem no centro e já virem com essa coisa pronta, né? Eu sou médium, só que eu não sou desenvolvido. Então, falaram que eu sou médium, mas eu preciso desenvolver. E aí você coloca a pessoa no trabalho mediúnico e ela realmente tem alguns fenômenos, mas não a ponto de dar a passagem ostensivamente. Então, só as comunicações sendo mais ostensivas, os fenômenos sendo realmente consistentes, é que nós vamos chegar à conclusão que ele é médium. Até Allan Kardec, nesse sentido, ele diz
que em 2 meses você frequentando uma casa espírita regularmente, porque se você for uma vez, faltar duas, e duas, faltar três, sem constância você não consegue observar se você tem a faculdade ostensiva ou não. Mas se você for com assiduidade, toda semana, por 2 meses, conforme os fenômenos que você apresentar, vai dar para saber se você é médium, realmente, médium ostensivo. Ivando, falando aí, me veio um tema que é também bastante interessante. Muitas vezes a pessoa está passando por problemas muito sérios ou um trauma, alguma coisa, isso possa despertar também uma coisa que possa ser levada a parecer mediunidade, né? Mas que é fruto de uma ocasião, não é isso? Então, a obsessão, que é uma influência de uma pessoa inferior sobre a outra, existe nos dois planos, né? Tanto de desencarnado para desencarnado, quanto encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado, que é o que mais as pessoas conhecem, né? E quando você está sob uma obsessão, é comum acontecer alguns fenômenos espirituais. Então você sente a presença dessa influência e aí mostra que você tem a mediunidade generalizada. Mas a ostensiva só se você for no centro e fizer algumas experiências. Então dá a impressão, quando você está obsedado, que a mediunidade é ostensiva, porque acontecem uns fenômenos mais fortes, né? Mas quando a pessoa vai no centro, os fenômenos voltam ao normal. Mesmo comunicação de ente querido, às vezes desencarna um ente querido e ele quer se comunicar com você e consegue, tanto através de sonho, ou às vezes aparece para a pessoa encarnada. Então a mediunidade dela aflora momentaneamente para conversar com esse ente querido, mas depois retorna ao seu estado natural, né? Que é uma mediunidade, no caso, generalizada. Perfeito, muito bom. E tem a questão também, muitas vezes, da criança, né? Que ela manifesta algumas situações que os pais ficam preocupados, mas que é também coisa da idade, daquela situação que ela está, né? Como é que você pode falar aí? A mediunidade, ela tem ciclos, né? O primeiro ciclo é o da infância, e o último ciclo é da madureza, né? Como é que fala? A pessoa na melhor idade, né? Depois dos 60 anos. Mas as duas, a infância, é porque a pessoa não está ainda totalmente encarnada. Então nós sabemos que o espírito vai se adaptar totalmente à existência depois da adolescência, dos 12, 17 anos, né? Então, como ela está mais para lá ainda do que para cá, naturalmente ela pressente os espíritos. Então, a mediunidade generalizada na criança, ela mostra fenômenos mais ostensivos. E o mesmo para a pessoa na melhor idade. Então, quando os órgãos começam a enfraquecer, né, e você começa a se desprender mais da vida material, você começa a perceber mais o plano espiritual e dá a impressão que você é médium ostensivo. Mas não, é a mediunidade generalizada que nesse ciclo aflora naturalmente, porque está acontecendo um afrouxamento do espírito em relação ao corpo, quando na madureza, né? Isso. E quando criança, porque ele ainda não se desligou, não se ligou completamente à matéria. Exatamente. Ainda. Então, os pais que passam por essa situação devem ficar tranquilos, esperar passar aquilo, dar atenção para a criança, né, no que for necessário, mas entender que aquilo ali é temporário, muitas vezes, né, que acontece, né? Isso, aí no caso, não buscar o desenvolvimento. No Sim. caso da criança, é só prece, né, o evangelho, água fluidificada, levar no centro para tomar um passe, mas não precisa desenvolver a mediunidade generalizada, que é uma coisa natural e que está sendo aflorada momentaneamente com a comunicação de algum espírito, mas depois vai voltar ao normal, né? Tá. Aproveitando o assunto, você falou em idade, né? O pessoal fala, então, qual é a melhor idade para se desenvolver a mediunidade em casos que começa a ser persistente e mostrar que é realmente mediunidade, né? Uns chegam a falar que talvez não é bom muito cedo, tem uma idade mínima para se fazer isso, né? Eu acho que você tem a sua posição.
um pouco diferente, talvez. Então, a minha posição é a de Allan Kardec. Ótimo. Eu até tinha uma posição sobre isso, depois a Priscila, minha filha, acabou mostrando que o Kardec pensava igual, né? Mas aí, no caso, eu devo ter feito esse curso sobre idade dos médios no plano espiritual. Então, o que acontece é que o natural é você desenvolver a mediunidade na madureza do corpo físico, que seria aos 21 anos, mais ou menos, né? Porque o problema da mediunidade é que, para o desenvolvimento, ela necessita de concentração. E o jovem, de todos os tempos, mesmo na época de Kardec, são muito dispersos. Sim. Até a aula, né? O ideal hoje, as aulas, eu vi até uma pesquisa, seria no máximo 40 minutos. Você não consegue manter o jovem mais do que 40 minutos com atenção. Então, como é uma fase que ele está ainda formando a personalidade, ele está preocupado com os jogos, com as brincadeiras, né? Mesmo com a relação com outros adolescentes, não é aconselhável o desenvolvimento, mesmo com 12, 13, 16 anos. O ideal é depois dos 18 anos. Então, o corpo físico está mais desenvolvido e, principalmente, a mente. Mas o problema, diz Allan Kardec, é que, às vezes, naturalmente, a faculdade aflora com 12, 13 anos, naturalmente. E aí, se mostrar muito ostensiva, você pode levar esse adolescente, não forçado, mas ao centro espírita para desenvolver melhor a sua faculdade. A própria doutrina espírita, ela veio através de jovens de 12, 14 e 16 anos. Então, até Allan Kardec fala que é uma exceção, mas nós notamos que alguns adolescentes são mais maduros do que alguns maduros encarnados, né? Às vezes a pessoa está com 30, 35 anos e ainda não está maduro. E aí tem um espírito lá com 12 anos encarnado e ele está pronto para mexer com o assunto mediunidade. Mas é uma exceção. Então, normalmente, até os 18 anos, nós encaminhamos os jovens apenas para o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, o conhecimento da mediunidade, mas não a prática. Mas se naturalmente a mediunidade aparecer, você pode fazer algumas experiências com esse jovem, né? O que nós não podemos, Vec, em momento algum, é forçar o adolescente. Então, você vê lá o adolescente com alguns fenômenos mediúnicos, você força ele ir ao centro espírita, né? A desenvolver a mediunidade, aí seria um contrassenso, diz o próprio Allan Kardec. Mas se naturalmente a faculdade aflora, não precisa se preocupar, porque é uma coisa natural, e no caso o jovem não vai se assustar, e se está aflorando é porque ele está preparado para tanto, né? Evandro, você fez lembrar aqui da passagem aí do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala que às vezes certos jovens recém-saídos da adolescência têm o que eles chamam de maturidade do senso moral, que às vezes uma pessoa adulta e bem formada intelectualmente não tem, né? É alguma coisa interessante. E eles conseguem aprender, inclusive, a profundidade da doutrina espírita, né? Enquanto muitos adultos não conseguem, né? Hoje em dia, nesse processo que nós estamos passando de transição do planeta, é comum os jovens serem mais desenvolvidos que os seus pais, né? Eu mesmo, aqui em casa, eu vejo nitidamente que todos os meus filhos são superiores a mim, tanto em inteligência, moral, né? Em relacionamento, mesmo a minha neta, né? Eu vejo todos superiores a mim. Porque como o planeta está mudando de fase, né? Espíritos mais elevados estão vindo, né? Então, nós precisamos dar oportunidade para esses jovens que têm uma missão de administrar esse novo planeta, né, que está surgindo, melhorado, né, graças a Deus. Sim, com certeza. E aproveitando esse tema que você entrou, quer dizer, o anterior, tem muitas pessoas que não são espíritas e têm sensações, né? Têm percepções, porque como foi falado, a mediunidade está com todas as pessoas, independente de crença, de idade, né? de religião.
Teria alguma coisa que recomendar para essas pessoas? Geralmente Então, jovens ou pessoas novas, né? então, cada doutrina trata a mediunidade de uma maneira, né? No Espiritismo é de uma maneira mais abrangente, porque a doutrina surgiu através da mediunidade de mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo que Allan Kardec tinha contato. Mas, independente desse conhecimento que tem a doutrina espírita e essa familiaridade com a mediunidade, todas as religiões têm a mediunidade e a usam conforme o seu conhecimento. Então, por exemplo, eu que tenho uma família toda evangélica, eles lá, quando é um espírito inferior, eles tratam genericamente, que é o demônio, né? E aí expulsa o demônio, que seria o trabalho que a gente faz de desobsessão. E quando é um espírito mais elevado, eles dizem que está recebendo o Espírito Santo. Então, aí eles recebem um bom espírito como o Espírito Santo. Eu mesmo tenho a minha mãe, que ela vai na igreja, e ela é vidente. Ela diz que quando ela está orando, tem um momento que eles ajoelham, né, colocam um véu na cabeça e oram. Aí ela diz que vem um anjo, aí conforme a concepção dela, e traz uma pessoa para ela orar. E normalmente essa pessoa que o anjo trouxe é alguém que está doente e que não foi na igreja. Então, quer dizer, ela é vidente, ela é clareaudiente, ela conversa com os espíritos, mas interpreta tudo isso conforme o conhecimento lá da sua doutrina. Na Igreja Católica também tem muitos fenômenos de comunicação com espíritos, mas que eles dão uma interpretação, né, diferente, mas não errada, né, que nós temos aqui na doutrina espírita. Então, a mediunidade está em todas as religiões. Você ia falar, eu até seria a próxima pergunta, eu fiz essa primeiro, é que uma questão que muita gente levanta, para tratar a mediunidade, teria que ir a um centro espírita? Ou dá para fazer isso em casa, sozinho, estudando, uma coisa assim, né? Então, na doutrina espírita, nós aconselhamos não desenvolver sozinho em casa. Porque quando você vai ao centro espírita, você vai ficar efetivo num trabalho mediúnico e ter não só a assistência dos encarnados para estudar a doutrina e saber melhor sobre a mediunidade, porque uma questão da mediunidade é você educá-la, né, usá-la da melhor maneira possível. E principalmente você terá a ajuda dos bons espíritos encaminhando as entidades que você recebe, que você está ajudando. Então, quando você vai numa casa espírita, você faz parte do conjunto e quem está ajudando é a casa espírita. E se você quiser desenvolver sozinho em casa, você toma tudo pelo pessoal e normalmente você não tem o conhecimento necessário para lidar com essas situações. Então, é muito importante que a pessoa desenvolva a faculdade mediúnica, a utilize num centro espírita e, de preferência, num trabalho com experiência, né, que poderá orientá-la e, no caso, assessorá-la, né, para ela ficar bem. É isso mesmo. E o centro espírita é uma boa referência, né? Eu costumo falar que não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas Kardec deixou um tratado para exatamente instruir como trabalhar, como desenvolver a mediunidade, não é isso? O Herculano Pires, que foi o primeiro parapsicólogo do Brasil, que foi presidente da Associação de Parapsicólogos do Brasil, ele diz que o que se tem na parapsicologia de estudos sobre mediunidade, né, é 10% do que tem no Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns é realmente um compêndio, né, um tratado sobre mediunidade, e lá tem tudo o que você precisa saber sobre o desenvolvimento. Então, as classificações da mediunidade, os perigos da mediunidade, o que é necessário para se aproximar dos bons espíritos e ter um equilíbrio na mediunidade. Então, ir ao centro espírita, que tem todo esse conhecimento sobre a mediunidade, é o melhor caminho e o mais curto para você educar a sua mediunidade e se equilibrar. Porque a maioria das pessoas começam
o afloramento da mediunidade, o desenvolvimento, através de perturbações espirituais. Então, quando ela chega na casa espírita, ela vai ter um tratamento para se recuperar dessas influências negativas e vai aprender como ajudar esses espíritos. Esses espíritos não estão ali para perturbá-la, são espíritos carentes que precisam de ajuda. Então, no centro espírita, nós orientaremos o médium em desenvolvimento como tratar com essas entidades, e aí, se equilibrando, ele vai fazer um trabalho bom, que é ajudar os espíritos necessitados, mas não vai se perturbar, né? Isso que é o bom. Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer exatamente isso aí, né? Que a pessoa que tem a mediunidade, não sei se você concorda também com isso, ela não necessariamente precisa desenvolver, mas ela precisa conhecer e dominar, né? Porque senão ela acaba ficando também, vamos dizer assim, uma presa fácil para a obsessão ou para ser manipulada por espíritos inferiores. O que você diz a respeito? O que acontece é que o desenvolvimento da faculdade é uma coisa orgânica. Então, quando chega a certa idade, a sua faculdade vai aflorar e vai se desenvolver. Mas você ir ao centro espírita, você vai educar a sua faculdade. Então, o que acontece no centro espírita é que você vai descobrir como usar melhor a sua faculdade. Já sozinho em casa, você fica totalmente perdido. Então, junto com outros médiuns, né, já experientes, e principalmente com todo o conhecimento que a doutrina espírita pode dar para o médium, ele vai ficar mais seguro. Então, tanto o contato com os bons espíritos, num trabalho sério, e dos encarnados, né, que conhecem a faculdade à luz da doutrina espírita, ele vai ter uma base para utilizar melhor a sua faculdade. Mas realmente a maioria das pessoas que vão ao centro espírita não precisam de desenvolvimento. Elas já chegam e já dão passagem completa, porque o que caracteriza a pessoa como médium desenvolvido, ela dá uma comunicação de uma entidade desencarnada com começo, meio e fim. Então, se ela dá um pedaço só da comunicação, é sinal que ela falta o desenvolvimento ou que ela nem é médium. Mas quando ela dá essa comunicação por inteiro, você percebe a entidade, consegue conversar com a entidade, ela está fazendo bem esse trabalho de intermediário, que é realmente o médium, é sinal que ela está desenvolvida. E a maioria dos médiums que vão ao centro espírita já estão desenvolvidos. Então, no primeiro dia que ela vai no trabalho mediúnico, ela já dá uma comunicação. Então, o que precisa só é do encaminhamento, da educação mediúnica, né? Aprender a lidar com a sua faculdade. Mas já está desenvolvida, essa é a verdade. Ok, Ivan, deixa eu lembrar o pessoal, quem quiser participar e fazendo perguntas, pessoal, esse é o momento, viu? Quiser tirar sua dúvida, fica aí à vontade pelo chat, que nós estamos aqui prontos para receber, né? Evandro, a pessoa começa a desenvolver a mediunidade. Ela tem que escolher uma faculdade ou ela pode desenvolver em várias áreas, vamos dizer assim, essa mediunidade? Então, a faculdade, ela é uma só, mas existem variantes. Então, tem o médium vidente, tem o médium clareaudiente, que é o que escuta, tem o psicógrafo, que é o que escreve, tem o falante, o psicógrafo, né? Então, às vezes, a pessoa tem várias faculdades, mas normalmente ela acaba se tornando especialista em uma. Mesmo nós, no nosso cotidiano, na nossa vida material, tudo que nós fazemos com especialidade, você faz melhor. Então, se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai fazer várias coisas, mas nenhuma com tanta qualidade. Então, quando você começa a frequentar o centro espírita e a descobrir as variantes que você tem da faculdade mediúnica, você vai observar uma que você se identifica mais, que te dá mais equilíbrio, e naturalmente você vai focar mais naquela especialidade. Chico Xavier, por exemplo, né, ele tinha todo tipo de mediunidade que você possa imaginar, até de materialização. Mas quando você fala em Chico Xavier, você lembra ele psicógrafo. Divaldo Pereira Franco, que fez um trabalho fantástico em termos de psicografia também.
mas quando você procura, o que ele mais se destaca é a oratória, que é a psicofonia, né? Então, cada médium vai descobrir a faculdade que ele tem mais propensão a utilizar e vai lhe dar mais equilíbrio, né? Então, cada médium vai ver o que é melhor para você. Nós temos também um médium que se destacou muito, foi Eurípides Barçanufo, né? Tinha uma mediunidade fantástica também, né? Ele tinha de tudo também, né? Tinha de tudo. Inclusive, ele se transportava, né? E fazia, por exemplo, o parto de uma pessoa que estava distante lá no campo e depois voltava para o local que ele estava dando Isso, aula. bicorporiedade. Ele... Eu até analisando a vida de Eurípides Barçanufo, eu creio que ele é um espírito puro, o Vec, como era Jesus, muito elevado. Muito elevado, né? Tanto é que você sabe quem que iniciou ele na doutrina espírita? Os espíritos que o convidaram? Não sei se você já leu a biografia dele. Não. Foi Jesus e a mãe de Jesus. Ah, sim. A Maria eu sabia. Ele foi convidado pelos dois. Ele não falou, né, pela sua humildade. Mas depois descobrimos, né? Os seus biógrafos acabaram reconhecendo. Então ele foi um espírito muito, muito elevado. Né? Com certeza. Né? Até lá no nosso centro tem uma sala que é Eurípides Barçanufo. Aí, exatamente. Em cima, lá uma sala que é Eurípides Barçanufo. Evandro, saiu uma pergunta aqui, a Rose Lúcio está perguntando. Sim. Devemos nos preocupar com as manifestações na terceira idade, como a vidência, que poderia ser algo que os deixaria confusos por não entender o que está acontecendo? Você captou Sim, dá para eu ler bem aqui também a pergunta. Mas você entendeu a pergunta? Sim, entendi também. Então tá. Então, como nós já falamos um pouco, é comum no final da existência, no ciclo da melhor idade, a mediunidade generalizada aflorar. Assim como nós falamos para as crianças, devemos orientar também os da melhor idade para não ter medo, né, das visões, da clareaudiência, da percepção dos espíritos desencarnados, porque é uma coisa natural. Então, se você tiver medo, se você tentar evitar uma coisa que está acontecendo naturalmente, você vai se perturbar. Mas se você estudar um pouco sobre o assunto, entender que naturalmente você pode perceber o plano espiritual, você até vai tomar proveito disso, né? Porque se eles estão lhe aparecendo, é para se comunicar com você. É lógico que se você estiver vendo espíritos inferiores, você vai ter que ir ao centro ou na sua religião fazer um tratamento que você está perturbado. Mas aí é bom também, porque a clarividência lhe ajudou a perceber que você estava sendo perturbado. Mas normalmente as percepções são de bons espíritos. E eles querem conversar conosco, querem nos ajudar, né, nos inspirar. E aí é bom. Aliás, normalmente eles conversam e nos inspiram, mas nem sempre temos a faculdade para percebê-los diretamente. Mas com a mediunidade, aí conseguimos percebê-los objetivamente, né? Essa é a diferença. Sim. Eu estou lembrando aqui a passagem da conversa com Bial, que entrevistou a Dora Encontra e o Marcel Sotomayor, e ele disse que o pessoal perguntou para ele se achava que o Chico tinha aquelas percepções mesmo, né? E eles que foram visitá-lo, ele já estava na terceira idade, já estava lá com 80 e tantos anos. E chegou uma senhora perto dele, quando ele estava perto do Chico, e se dirigiu ao Chico e falou: Chico, eu queria falar com você. Ele olhou para ela e falou assim: minha irmã, desculpa, você está encarnada ou desencarnada? Não, Chico, eu estou encarnada, eu estou aqui viva. Ah, graças a Deus, então vamos... Ele nem conseguia distinguir. Ele não conseguia distinguir mais, né? É bem interessante isso aí. Mas eu acho que a Rosa queria dizer assim, que às vezes, dependendo do estado também da pessoa que está já na idade ou idade meio avançada, já não está no domínio, talvez, das suas faculdades mentais, pode vir a constituir um problema, é isso?
Então, mas aí para a gente ela está perturbada, né? Mas para ela é uma coisa natural também. Então, nós achamos que ela está vendo coisa, mas normalmente a visão dela é real, ela está vendo o plano espiritual. Quando a pessoa está no leito de morte, então, aí é mais forte ainda. Então, já está mais para lá do que para cá, né? Então, é comum a pessoa começar a ver os irmãos lá desencarnados, que já foram, aí é sinal que ele já está mais vendo os espíritos desencarnados do que nós, né? É verdade, verdade. Evandro, muita gente acha que a mediunidade também tem a capacidade de prever o presente e o futuro das pessoas. Seria esse uma das finalidades da mediunidade? Seriam esses, né? Então, existem as cartomantes, né, os videntes, que até muitas vezes são mercenários, né, e ganham dinheiro com isso. Mas temos que ter muito cuidado, porque normalmente os espíritos mais elevados, mesmo eles sabendo do nosso futuro ou o nosso passado, eles não dizem para nós, porque normalmente nós não lembramos nem o passado nem o futuro, porque no grau evolutivo que nós nos encontramos é prejudicial. Então, procurar artificialmente, através de um médium, saber do passado ou do futuro é muito complicado. Então, embora essa possibilidade existe, nós não devemos usar a mediunidade para isso, correndo o risco de sermos mistificados. Porque o próprio Allan Kardec dizia que se você evocar uma pedra, ela vai se comunicar. Então, ela vai dizer, é aqui a pedra se comunicando. Então, se você perguntar sobre o seu futuro para qualquer um que está no plano espiritual, pode ser que alguém responda, mas é perigoso ser uma mistificação. Sim. Seria a mesma coisa que você sair na rua e pegar a primeira pessoa que você vê e falar: o que você acha do meu futuro? O que você acha do meu passado? Ele vai ter condição de responder? E no caso, se ele tiver de condição, muitas vezes ele opta por não falar nada, né? Sim. Vai ter todo tipo de pessoa, né? Eu mesmo, Vec, confessando aqui para você e para todos, eu tenho uma facilidade de ver o passado da pessoa, principalmente quando ela procura a gente na casa espírita, e através de sonho ou mesmo uma comunicação assim mental, eu tenho percepção do que aconteceu no passado. E normalmente eu não falo para a pessoa. E as poucas vezes que eu falei, a pessoa se perturbou. Então aí você vê o passado da pessoa para explicar o presente, que está tudo certo, que tudo é para o nosso bem. E aí você diz para a pessoa e ela se perturba, ela se revolta e acha que você está mentindo, né? Então ela quer escutar as coisas boas. Eu até lembro de um filme de sessão da tarde que retrata bem isso. Não me lembro exatamente o nome do filme, mas em determinada parte do filme tinha lá uma cartomante e entra uma senhora, né, que era muito fútil, né, muito rica, para se consultar lá com a cartomante. E aí a cartomante diz a realidade para ela, que ela estava naquele momento da vida dela sozinha, porque ela foi uma pessoa muito ruim, muito egoísta, né? E que daqui para frente o que ia esperar ela seria a solidão e o sofrimento, porque ela plantou muitas coisas erradas naquela vida. Aí ela escutou essas verdades, saiu da barraquinha e imediatamente uma amiga dela, né, perguntou para ela: Nossa, você entrou aí, o que a vidente disse? Aí ela balançou a cabeça e falou: Nossa, ela falou que ela estava viúva, né? Que eu vou encontrar um homem maravilhoso ainda e eu vou viver o grande romance da minha vida. Então, quer dizer, ela fantasiou totalmente, mas a realidade mesmo, ela deixou de lado, né? Então, a Então, gente sabe que a mediunidade tem um fim muito mais grandioso que isso, né? Você estava falando aí, a gente, primeiro, que Kardec recomenda ao próprio Jesus que a gente recebeu de graça a faculdade, a gente deve dar de graça, né? sim. E tem aquela passagem, eu não lembro se está no Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e eles falam que os médiuns bem orientados, bem preparados, né? Eles são como verdadeiras cartas vivas da espiritualidade maior para os homens, ou de Deus para os homens.
Então, é uma missão muito, muito mais superior, muito mais digna do que você espera, né? A gente deve procurar dar aí um bom encaminhamento para ela, né? Exatamente. É isso aí, né? Bom, olha, Evandro, para a pessoa que quer, então, desenvolver a mediunidade, ou tem praticamente certeza, ou quer saber se realmente tem, o recomendável, então, é melhor ir a um centro espírita, né? Sim. E fazer um curso, conhecer primeiro a doutrina espírita, se não conhecer, né? E depois iniciar um estudo sobre a mediunidade e depois começar a prática, onde os fenômenos vão aflorar e vamos descobrir que faculdade que ela tem. Nós, no curso de médiuns lá que nós fazemos, agora estamos online fazendo a parte teórica. Sim. Mas quando voltar ao presencial, nós experimentamos todos os participantes a todos os tipos de mediunidade, ou as mais principais. Então, nós colocamos a pessoa para dar passe, que é a fluidoterapia, a pessoa tenta a psicografia, ela tenta a vidência também, né? A psicofonia, que é o médium de fala, nós tentamos também. E aí, experimentando, a pessoa descobre a faculdade que ela tem. Como eu já disse, principalmente através da assiduidade. Aliás, essa é uma questão que parece fácil, mas é difícil a pessoa ter constância no trabalho mediúnico. As pessoas querem, né? A maioria por curiosidade, para conhecer a mediunidade, ver se tem aí alguma faculdade. Até entre essa questão, é como as pessoas que fazem psicologia, né? Então elas acham que vão fazer psicologia e vão resolver todos os seus problemas. E no caso, o pretenso médium, ele acha que vai entrar em contato com o plano espiritual e saber do seu futuro, saber do seu passado, às vezes até descobrir os números da loteria. E aí, quando ela vai no centro espírita e descobre que a mediunidade, normalmente, é para ela ajudar os espíritos necessitados, ela se afasta. E não tendo assiduidade, ela não vai ter oportunidade de descobrir a faculdade que ela tem melhor, o que realmente ela tem que fazer. Então é necessário a pessoa ir no centro, com boa vontade e com assiduidade. Aí, naturalmente, a faculdade vai desenvolver, vai aflorar. Evandro, o pessoal que tem dificuldade, às vezes a pessoa tem uma religião que tem as cismas aí, a prevenção contra o espiritismo, né? E ela sentiu que ela deve continuar estudando nesse sentido. Como é que faz, por exemplo, não poderia ter uma opção de acessar esse material que você disponibilizou do curso de médiuns aí? Qualquer um pode acessar lá no Facebook do Herculano Pires, tem as 14 aulas lá gravadas. Então você pode escutar todas as aulas, né? E absorver todo o conhecimento. E no caso, se quiser as aulas também em texto, através do e-mail, né, curso de médiuns 2020@gmail.com, aí pode entrar em contato comigo e eu passo o conteúdo das apostilas, né, que nós estamos fazendo também. Olha aí, é uma opção, a gente recomenda, porque a mediunidade é uma faculdade, todos nós temos, e precisamos tomar certos cuidados, né? Então, até mesmo aqueles que, eu digo que aqueles que têm, mas não quer utilizar, não quer fazer dela uma missão, um trabalho, eles devem, pelo menos, saber dominar, né? Pelo menos saber ligar e desligar, para mim, para não ficar, como nós falamos, joguetes. O problema, Beck, é que não dá para desligar. O que acontece é que se você veio com a mediunidade, normalmente é uma missão, é um compromisso, né? Então você veio para ajudar as outras pessoas, querem os encarnados ou os desencarnados. Se você optar por não utilizar a faculdade, vai dar problema. Então, normalmente a pessoa escolhe vir médium para resgatar o passado culposo, para se desenvolver melhor nessa vida. E se ele não utilizar a faculdade, vai dar problema. É a mesma coisa uma pessoa que se programou para ser pai, para ser mãe.
Ele pode chegar aqui e não querer ser pai, não querer ser mãe? Pode, mas vai dar problema. Você programa também o seu trabalho, o que você veio para fazer materialmente. Normalmente em relação ao seu passado, a necessidade do seu espírito. Então, tudo que você programa para a existência não é por acaso para o seu divertimento. É uma oportunidade de desenvolvimento do seu espírito. E a mediunidade também está nesse caso. Então, se a pessoa não utilizar a faculdade mediúnica, ela vai se perturbar. Porque ela vai ficar sozinha, vai continuar, vai sentir os espíritos o tempo todo, que não dá para desligar, porque é uma faculdade natural. Até tem pessoas que vão ao centro espírita e perguntam assim, se eu começar, é verdade que depois não dá para voltar atrás? Porque a pessoa tem medo de começar, não gostar e querer sumir com a mediunidade. Não, mesmo ela não indo no centro espírita nunca, não vai dar para ela descartar. Quer dizer, ela programou vir com a mediunidade desde o plano espiritual. Ela pode até optar por não utilizar a faculdade, mas ela vai ter que responder por que não utilizou. É a mesma coisa de você vir com a visão e colocar um tapador aqui na sua visão e não querer ver nada, ou tampar os ouvidos. Pode, pode. Mas se você veio com a faculdade de se comunicar com as entidades desencarnadas, não é por acaso, e você tem que descobrir essa responsabilidade, que vai lhe dar muito equilíbrio caso você optar por absorvê-la. Sim. O que eu quis dizer, Ivan, eu não sei se, eu pelo menos tenho essa impressão, né? O problema daquele que é médium, mas não exercita e não domina bem a sua faculdade, por exemplo, ele entra num local onde está uma energia negativa, que está de baixo astral, se ele não se cuidar, ele pode sair dali mal. Exatamente. Então, se você frequentar o centro espírita, todas essas sensações que você perceber serão encaminhadas para o trabalho que você é efetivo. Você direciona. Você direciona, mesmo que você não direcione, como você é uma pessoa efetiva no trabalho mediúnico, as entidades vão ser encaminhadas. Aliás, eu digo que sempre que você entra num centro espírita para desenvolver a mediunidade, a primeira coisa que você ganha é proteção. Então, sim, todo médium, naturalmente, tem um ou dois espíritos direto com ele. Porque como ele é alguém que atrai os espíritos necessitados, ele tem essa missão, então ele vai ter a proteção. Então, se você não for o centro espírita, você está sozinho. Então, quer dizer, você vai receber a comunicação dos bons espíritos, mas vai receber dos espíritos inferiores também. Sim. Então, é muito importante que você, já que você veio médium e escolheu essa responsabilidade para essa existência, que você estude, que você utilize a faculdade para que você não se desequilibre. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui, não pergunta não, uma colocação que a Andréa Faria está fazendo, lá do Canadá. Muito bom saber, será muito importante compartilhar essas informações pelo Canadá, desmistificar a mediunidade e reduzir o medo de lidar com essa faculdade. Acho que é legal, exatamente, né? Não, a mediunidade é uma coisa natural, né? Quando a gente começa a falar sobre obsessão, dá a impressão que é uma coisa perigosa. Sim. Mas você não utilizar a faculdade é que se torna perigoso. Por exemplo, a obsessão ela ocorre independente de você ser médium ou não. Sim. Mas quando você é médium, é bom, porque aí você percebe mais rapidamente que está sendo mal influenciado e poderá resolver o problema mais rapidamente. Então, a mediunidade sempre é uma oportunidade de lhe ajudar, não de lhe atrapalhar, como muitos pensam, né? Sim. Então, aí, para a pessoa que decide ir até um centro espírita e fazer o estudo sério da mediunidade, aquela pergunta, né? Será que se eu iniciar esse curso, não tem como mais parar? Então, exatamente o que eu falei. A faculdade, ela vai aflorar na pessoa, independente se ela começar o curso ou não, independente se ela for no centro espírita ou não. Uhum. Então, ela sendo médium, se ela fizer o curso,
se ela ir no centro espírita, ou mesmo em qualquer outra religião, eu acho que qualquer religião que você for, a sua mediunidade vai equilibrar. Como eu citei a minha mãe, ela utiliza a faculdade dela de ajudar os espíritos, né? Eu conheço uma senhora, né, amiga da minha mãe também, que ela recebe o Espírito Santo. E ela é uma pessoa boníssima. Então, é uma ótima pessoa para aconselhar, para doutrinar as pessoas. Então, lá ela também, essa senhora, usa a sua faculdade. Então, o que você não pode é não frequentar religião nenhuma. Então, o Espiritismo, ele trata a mediunidade de uma maneira mais específica, mas independente do Espiritismo, se você for em qualquer religião, a sua faculdade vai ser equilibrada, porque ela vai ser utilizada lá e vai ter a orientação dos bons espíritos daquela religião. Muito bom. Tem mais uma pergunta, Luiz Carlos Barbosa. Quem são os beneficiários de uma comunicação mediúnica? Uma bela pergunta, hein, Ivano? Então, tem comunicação mediúnica para esclarecer os encarnados, né, que são as comunicações esclarecedoras, e tem as comunicações dos espíritos necessitados. Então, muitas vezes nós encarnamos, mas deixamos problemas de espíritos que desentendemos de outras vidas. Então, mesmo encarnados com a mediunidade, nós podemos ajudar esses espíritos. E, às vezes, ajudamos os espíritos também sem os conhecermos. Então, nós programamos para essa existência fazer a caridade de uma maneira espiritual. Então, você pode fazer a caridade material, levar uma cesta básica, levar um lanche, né, para as pessoas encarnadas, mas tem pessoas que programam para ajudar as pessoas desencarnadas. Então, você vai ao centro espírita e, através da sua faculdade mediúnica, você vai ajudar os irmãos necessitados. Então, existem muitas maneiras de utilizar aí a sua faculdade. E a gente que trabalha com a reunião mediúnica sabe o quanto que ajuda, né, uma instrução para os espíritos em situações de falta de esclarecimento, de falta de conhecimento da sua situação, né? Muitas vezes com dores atrozes, né? Com desesperos imensos e que são atendidos nessas sessões mediúnicas através da mediunidade, né? Principalmente porque no grau que nós estamos, a maioria das pessoas são muito materialistas e elas não se preparam para a morte, né? Não se preparam para o desencarne. Então, a grande maioria das pessoas que desencarnam, elas se veem totalmente despreparadas no plano espiritual. Então, na sessão mediúnica, esses recém-desencarnados, que estão numa certa perturbação, serão esclarecidos. Então, é muito importante o trabalho mediúnico para o esclarecimento daqueles que não estão preparados, né, para se afinizar com o plano espiritual, essa adaptação ao plano espiritual. Perfeito. Bom, Evandro, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, finalizar, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas acho que já esgotou por aqui. Deu para fazer todas as perguntas que nós tínhamos proposto, né? Deu para fazer, sim. Foi muito bem colocado, acho que de uma forma fácil, né, e compreensível. Nós vamos agora, então, uma vez que não tem mais nenhuma pergunta, vamos fazer só uma prece, uma vibração. Quem pegou a sua água para fluidificar, coloque aí. Vou pedir para a Jo abaixar um pouquinho a luz, se quiserem baixar também, diminuir o som, né? Nós vamos... Tem mais uma pergunta, Ivan, você acha que pode fazer aqui? Pode, à vontade, à vontade. Pode? Então vamos lá, o Claudinei Celestino. Claudinei. Claudinei Celestino disse que como são formados os médiuns de cura? Aí já começou umas perguntas já mais profundas aí, hein? Então, aí a cura é o médium passista, né? Sim. Então, também na doutrina espírita, nós orientamos como orientar, né, os médiuns de cura, como se preparar, né? Porque não é uma coisa assim improvisada. Então, para você dar o passe, é necessário a preparação, a concentração, a evocação dos bons espíritos. Porque uma coisa que o médium de cura descobre é que ele é um médium, ele é um intermediário. Quem vai realmente fazer a cura é o plano espiritual. Então, quando você tem essa consciência que você só está sendo intermediário,
e pede a ajuda dos bons espíritos, tudo fica mais fácil. Então, também para o médium de cura, tem curso no Centro Espírita, né? E aí o médium vai ser encaminhado para usar da melhor maneira possível a sua faculdade. Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Carlos. É fato que, além do espírito comunicante, outros também podem estar sendo ajudados durante, eu acho que, a comunicação, né? Como são poucas as comunicações perto do número de espíritos necessitados que existem, normalmente uma comunicação abrange o esclarecimento de muitos outros espíritos, né? Então, os próprios médiuns videntes, eles nos relatam, né, que a assembleia espiritual de espíritos ouvintes são muito grandes. E nós notamos também que sempre determinado tipo de espírito tem o acompanhamento de outros espíritos na mesma situação, que, escutando aquela doutrinação, serão doutrinados em conjunto. Então, é um trabalho muito dinâmico, né? E muitos espíritos são auxiliados ao mesmo tempo. Ok, a Rose Lúcio está agradecendo pelos esclarecimentos, desejando uma boa noite. Então tá bom, agora nós vamos encerrando por aqui. Depois, se tiver pergunta, a gente responde pelo chat, tá? Ótimo. E vamos aí todos, então, levar o pensamento em Deus, em Jesus, e vamos pedir mais uma vez que estejam conosco nesse momento. Queremos agradecer por esse momento, onde podemos levar informações tão importantes dessa faculdade tão importante das pessoas, que todos que ouviram possam tirar proveito e lembrar dessa sua capacidade, que está aí inerente, e tratar com bastante carinho, direcionando, evidentemente, para a melhor utilização. Que sejamos todos, no bem entender, cartas vivas da espiritualidade superior, cartas vivas de Jesus, a trazermos coisas positivas para nossos irmãos aqui encarnados, fazendo esse contato aberto com o mundo espiritual. Queremos desejar nesse momento a todos os lares que estão nos ouvindo, que as bênçãos de paz e amor de Jesus possam estar com todos, nos seus corações, envolvendo todos, dando muita força, muita coragem, muita compreensão nesse momento, muita resignação e muita fé e esperança. Que tenhamos a paciência, que aproveitamos esse momento bendito, possamos todos nos confraternizarmos mais no amor fraternal e universal de Cristo Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado a todos. Evandro, muito obrigado e boa noite. Evandro? Acho que cortou como... Tá ouvindo? Oi? Boa noite. Acho que deu um cortezinho, uma travada. Sim. Boa noite, obrigado, Evandro. Você quer... Boa noite. Foi muito bom participar. Se quiser outras vezes, estamos à disposição. Gostamos, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.